Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro seminário online de matemática inclusiva aqui da Matemática Humanista. Sejam muito bem-vindos, queridos. Hoje eu estou recebendo aqui o super Jacques Fuchs, querido amigo aqui, matemático, escritor, e a super professora Edmara. Jacques e Edmara, sejam muito bem-vindos. Jacques, que prazer imenso te receber aí. Prazer é meu. Boa tarde a todos que estão nesse nosso Brasil grande, né? Eu tô vendo que tem gente do Brasil inteiro aí. E, bom, espero que todos gostem das nossas brincadeiras literárias e matemáticas e sejam bem-vindos. Maravilha, Jacques. Deixa eu apresentar para o pessoal que está já no chat, apresentar formalmente o Jacques. Ele possui graduação em matemática, mestrado em ciência da computação, doutorado em literatura comparada, muito legal. Foi sanduíche, né, Jacques? Foi teve um tempo aí na França, né? Na verdade, foi uma cotutela. Eu tenho o título de doutor lá e o título de doutor aqui. Show de bola. Tem um bidoutor, rapaz, é tudo. Show de bola. Pós-doutor em teoria literária pela Unicamp, pelo FMG e pelo Cefet de Minas Gerais, é autor de vários livros, entre eles o Literatura e Matemática, Jorge Luiz Borges, Georges Perec e o Olipô, né? O Antiterapias, que ganhou o Prêmio São Paulo, livro super premiado aí. Tem o Jorge Perec, A Psicanálise nos Jogos e Traumas de uma Criança de Guerra. E o Jacques, ele é professor da ENGE. Tem vários outros livros do Jacques, eu vou depois apresentar para vocês aqui um QR Code. Pessoal que tiver celular, escaneia o QR Code, vai direto para todos os livros do Jacques para poder conhecer. E a Edmara Carvalho, linda, maravilhosa, que está aqui desde o início do Seminário de Educação Matemática Inclusiva. Ela é professora da Rede Pública de Minas Gerais, mestre em Gestão Integrada de Território, licenciatura em Plena em Matemática, professora de Comunicação Assistiva, Libras e Braille. Então ela é craque, ela é fera. Gente, estou com aqui, rapaz, duas feras. Então, um prazer imenso em recebê-lo. Jacques, obrigado. E aí, Jacques, para começar o nosso papo, né, uma coisa que eu queria colocar aqui é a seguinte: a gente está fazendo, então, um primeiro seminário online de educação matemática inclusiva. E, normalmente, quando a gente fala de educação matemática inclusiva, essa coisa da inclusão já traz toda uma carga, toda uma expectativa semântica, digamos assim, envolvendo deficiente visual, surdo, síndrome de Down, etc. E, na verdade, a gente está tentando tratar nesse seminário a inclusão. Certamente, nesse sentido, a gente vai debater esses temas que são fundamentais, né, e muito caros assim, educação, são muito, muito importantes. Mas, no entanto, a gente está também trazendo um entendimento de inclusão mais amplo, sabe? Entendendo a questão política, a questão social, a questão da comunicação e tal. E um dos pontos que eu acho que a gente precisa muito trabalhar uma inclusão é essa coisa, essa quase dicotomia que está muito impregnada nas universidades, no meio acadêmico ainda resiste muito forte isso, essa dicotomia entre o humano e o exato. Então, quando eu coloco assim matemática e literatura, todo mundo, nossa, sabe, assim, surpreende essas duas palavras juntas, assim, matemática e literatura. Então, esse estranhamento meio que denuncia justamente a necessidade da gente naturalizar esse debate. Quer dizer, por que é tão estranho? E aí, quando eu olho para o Jacques, um cara que, matemático e um grande escritor, romancista premiado, doutor, pós-doutor em teoria literária e tudo isso, como foi a sua trajetória no sentido de, matemática, e como você foi se transformando nesse escritor? Porque eu não vejo um caminho padrão esperado para o Jacques virar, a partir de uma vivência matemática, um escritor, assim, no sentido dessa dicotomia que está estabelecida, né?
Bom, Carlos, obrigado pela pergunta. Bem-vindo novamente todos, né? Tem mais gente chegando aí. Então, vou contar mais ou menos um pouquinho da minha história, né? E dessa tentativa, né? Que eu ainda continuo fazendo de tentar abraçar todo o saber, né? Todos os saberes, né? Então, quando eu era uma criança, né? Eu tenho 43 anos, quando eu era novo, enfim, eu estudava também né, e a gente ouvia esse assunto, né, esse papo de que quando você crescesse, você tinha que ser, sei lá, ou médico, ou engenheiro, ou advogado, né? E eu Advogado. não tinha muito caminho para fugir também, porque minha família é toda fugida das guerras, né? Então eu acabei chegando em Belo Horizonte, enfim, minha família toda é judia, veio fugindo das guerras. E de fato existia né, essa coisa de estudar, e aí, enfim, eu sempre gostei muito de estudar. E também, né, pelo fato da minha cultura ser essa cultura judaica, também teve sempre esse prazer, essa veneração quase ao livro, né? Mas quando eu comecei, né, meus estudos nos colégios, aqui em Belo Horizonte, eu sempre fui bom em matemática, física, né? Depois que a gente começa a a ter aulas de física, eu sempre fui um cara muito bom, mas eu sempre gostava também de ler. E eu não achava que eram coisas, né, inconciliáveis, né? Apesar das pessoas serem assim, né? O cara que gostava de esporte geralmente era o cara que não ia muito bem na aula, né? E no meu caso eu Sim. adorava esporte e era dos times todos de futebol, de basquete, né? Adorava competir, brigar, enfim, e era bom aluno também, né? E aí gostava dos livros, gostava de ler as histórias. E quando eu era pequeno, Carlos, ser escritor para mim era igual ser o Super-Homem, ou igual ser o X-Men hoje em dia. Para mim era uma coisa tão longe, tão impossível e tão maravilhosa, né, que Sim. aquele meu desejo foi colocado dentro, deixado guardadinho dentro de mim. Enfim, fui para o segundo grau, eu era um dos melhores alunos num colégio aqui super difícil em Belo Horizonte, de matemática e física, e fui fazer engenharia na minha graduação. Enfim, cheguei lá na graduação, estudei engenharia e aquele negócio, sempre apaixonado com matemática, adorava as histórias dos matemáticos, adorava, né, tinha aquele sonho matemático. Durante a graduação, eu até pus o pezinho lá no IMPA, lá no Rio de Janeiro, né? Sim, Acho que sim. muitos devem conhecer, que é um dos melhores lugares do mundo, enfim. E aí acabei não me formando em engenharia elétrica, mas trocando para matemática. Então a minha paixão era tanta com matemática que eu acabei me formando em matemática. Enfim, me formei em matemática, mas a minha grande questão, né, que até hoje eu sou apaixonado, inclusive hoje, né, eu vou dar uma aula sobre Alice no País das Maravilhas à noite, né? A Que grande demais. questão que eu tinha era a questão com a lógica. Então eu adorava lógica, fui fazer um mestrado em lógica lá na Unicamp. Lá na Unicamp tem um centro de lógica, enfim, sempre com Sim, meus sim. livros debaixo do braço. Nessa época eu já lia, né, desde sempre, um escritor argentino chamado Jorge Luiz Borges. E eu lia Sim. esse cara e falava o seguinte: esse cara aqui está falando alguma coisa de matemática, mas ao mesmo tempo eu não entendia que ele estava falando de matemática. Enfim, fiz meu mestrado, acabei defendendo um mestrado em computação, e aí voltei para Belo Horizonte e comecei a pensar no que eu ia fazer no doutorado, né? E aí peguei e fui fazer uma matéria eletiva na literatura, na letra, sobre Borges. E aí aquilo me mudou o mundo, né? Eu falei, nossa, que coisa linda, que coisa maravilhosa. E aí eu resolvi fazer no meu doutorado uma coisa razoavelmente inédita, né? Porque eu sou da matemática, eu fui fazer um doutorado na literatura e fui juntar esses dois campos do saber. Então, eu fui Demais, cara. primeiro morar na Argentina para estudar as obras, né, os trabalhos do Borges. Depois eu me mudei para a França e lá eu me filiei a uma universidade, que eu fiz essa cotutela, e fui atrás de um grupo de matemáticos e escritores, que a gente vai falar posteriormente. Mas, enfim, voltei para o Brasil, defendi minha tese de doutorado chamada Literatura e Matemática. No caso, juntando as obras do Jorge Luiz Borges e do Jorge Perrec e do Olipô,
Essa tese ganhou o prêmio da melhor tese do Brasil. Em 2010, eu fui para Brasília conhecer o presidente para ganhar esse prêmio. Eu falei, poxa, parece que, né, ninguém entendeu nada, então eles vão me dar um prêmio, né? Sim. E aí, Carlos, nesse meio período, eu falei assim, bom, eu tive várias ideias durante meu doutorado, foram 4 anos de estudo, de morando em vários lugares do mundo, enfim, aí eu falei assim, vou escrever minha primeira ficção. Aquele sonho lá de criança de 5 anos de ser super-herói, eu falei, vou ver o que dá. E aí, com as ideias do meu doutorado, eu resolvi escrever um livro de ficção, né? A gente chama de autoficção, um romance, em que eu conto as minhas próprias histórias. Então, eu falo desse meu desejo de ser matemático, escritor, conto das histórias sobre a questão judaica em Belo Horizonte, conto das minhas, né, loucuras acerca do mundo da física, da vontade também. Publiquei esse livro. Na época, só minha mãe leu, né? Porque, enfim, né? Brasil ninguém lê e tal. Enfim. Só que esse livro acabou ganhando o prêmio de literatura mais importante do Brasil, que se chama Prêmio São Paulo. Na verdade, a gente tem o Jabuti, que muita gente conhece, mas o prêmio do Jabuti é um prêmio, enfim, até pouco tempo atrás era R$3.000, enquanto que o Prêmio São Paulo é R$200.000. Então foi, enfim. Aí eu falei, uau, então deve ser que eu estou fazendo alguma coisa interessante. E aí eu comecei a explorar essa área da literatura. E aí, desde então, eu já publiquei 8 livros. E, esse assim, foi o Antiterapias. Esse premiado é o Antiterapias. Antiterapia, o Literatura e Matemática ganhou o prêmio da melhor tese do Brasil, né? Isso. E o Antiterapias ganhou o prêmio da melhor ficção, melhor romance do Brasil. E aí aquilo. Deixa eu colocar para o pessoal aqui, o Jacques, aqui, botar para o pessoal que quiser conhecer, acessar aí o Literatura e Matemática, já pode escanear com esse QR Code, que é a tese de doutorado do Jacques. Até aí, ó. Pega o QR Code. É uma versão da tese. É uma versão, Tem melhorada, também, né? E aí, o pessoal que tiver com celular, quem não conseguir escanear, não tem problema. Eu vou colocar na descrição do vídeo. Esse vídeo aqui está sendo gravado, vai ser colocado no YouTube. Eu vou colocar na descrição esse link. Então tá tudo bem. Quem puder escanear, escaneia. Quem não puder, tá tranquilo. E aí, esse Antiterapias está aqui. Na verdade, é outro QR Code, esse que entrou agora aí, com todos os livros do Jacques. Então, o Antiterapias é um deles. Tá? Eu não fiz um QR Code só do Antiterapias, mas o Antiterapias está nesse aí também. Então, o pessoal que quiser conhecer, dá aquela escaneada, já vai chegar maravilhosamente aí nos livros do Jacques, super premiados aí. Que bacana, Jacques, é impressionante, rapaz. E assim, eu vou te falar, eu me identifico muito com isso que você está falando. Eu tenho uma história parecida, nem de longe tão premiada assim, mas eu sou músico, eu sou baterista, sabe? E, rapaz, durante muito tempo, essa história do humano e do exato, olha que coisa. Eu me coloquei numa posição de ou eu tenho que ir para um lado ou eu tenho que ir para o outro. Tipo, em algum momento da minha vida eu pensei, eu vou ser matemático ou músico. Como se uma coisa excluísse a outra, sabe? Eu acabei fazendo as duas coisas. Mas isso é uma coisa que eu vejo muitos jovens, assim, que estão começando uma carreira, que gostam de poesia, que gostam de literatura e fazem matemática. Por vezes, eles... Parece que... Como é que eu vou dizer? O meio acaba os convencendo de que aquilo não se relaciona com o que eles estão fazendo. E eles, por vezes, abrem mão. Então, eu acho isso uma pena. Cara, essa história, por exemplo, literatura, foi uma coisa que eu comprei essa história idiota de que matemático não gosta de poesia. Quer dizer, eu fui ler, por exemplo, Leminski com quase 30 anos, tá entendendo? Olha o tempo que eu perdi. Eu fui ler João Cabral de Melo Neto depois de 30. Então, assim, é muito tempo perdido por um slogan, sabe? Então, cara, eu fico muito
entusiasmado com essa sua trajetória. Acho lindo, cara. Acho tão bonito isso daí, porque a gente está numa dessa desarticulação entre humano e exato. Isso já era, né, Jacques? Já era. O que você está falando aí, né? Teve até uma pergunta falando sobre psicologia, né? E, na verdade, assim, inclusive amanhã eu dou um curso de psicanálise e matemática, porque para os que são da psicanálise sabem que o Lacan veio explorar, né, alguns conceitos matemáticos. Mas a grande questão, né, sobretudo na poesia, e é aí que o literatura e matemático tem início, né? Então, se a gente for pensar, né, nos livros antigos, né, nos livros gregos, você vê toda uma estrutura rítmica nos livros. Então, você vê a repetição de sílabas, a repetição sonora, a repetição de muitas coisas. Depois, você vê, por exemplo, a Bíblia, né, para os que acreditam na Torá, né? A Torá também, se você for pensar na Cabala, esse conhecimento místico judaico, ele é todo matemático. Todas as letras representam números. Depois, se você for pensar, por exemplo, na Divina Comédia, a Divina Comédia ela é toda com A, B, B, A. Ela tem toda uma estrutura que eu mostro no Literatura e Matemática. Então, os poemas, Carlos, na verdade, eles são né, as notas básicas da literatura e da matemática. Se você for pensar, né, o pessoal que está aqui deve conhecer o Vinícius de Moraes, que é o nosso grande sonetista, né? E um soneto são 2 quartetos e 2 tercetos, é uma estrutura matemática. A música é completamente matemática. Se não existisse a matemática, não existiria a música, né? A música ela é toda, né, as notas, os tons, né? Você entende muito melhor. Eu sou um violinista fracassado, porque eu recebi há pouco tempo o título de pior violinista do mundo, né? Mas ao mesmo tempo eu continuo gostando muito do violino, né? Então, isso tudo são estruturas matemáticas. E aí, o que eu me proponho a fazer, o que eu faço nos meus próprios livros, e o que eu estudei, é ver como que isso entra na literatura. Então, por exemplo, você tem um escritor, que é esse Jorge Luiz Borges. Para os que, né, não o conhecem, vale a pena entrar na obra, apesar de ser muito difícil, porque você precisa, né, são textos curtos, mas são textos muito encantadores, e ele fala o tempo todo das questões dos paradoxos, ele fala o tempo todo das questões dos números infinitos e finitos, dos números transfinitos, porque na matemática, né, muitos aqui sabem, a gente tem os infinitos contáveis e a gente tem os infinitos não contáveis. Então, por exemplo, o Borges tem um livro, e olha o conceito que maravilhoso, pessoal, é um conceito do livro de areia. Ele fala que existe um livro, que é um livro muito precioso, um livro maravilhoso, enfim, aí ele conta uma história, é um contozinho de 3 páginas que se chama o livro de areia. De repente, esse livro de areia, o cara abre para folhear esse livro e fica encantado com esse livro. Por quê? Porque o livro ele tem infinitas páginas, mas não são infinitas páginas quaisquer. É um infinito não contável. Então, ele fala que sempre quando ele abre uma página, ele nunca é capaz de abrir a página seguinte, porque entre uma página e a página seguinte tem milhões, né? Infinitos números. E ele fala que qualquer numeração dessas páginas é um absurdo, porque como que você vai numerar alguma coisa que é inumerável? Então, esse conceito matemático ele é trazido para a literatura. Eu conto a história, por exemplo, tem um livro meu que se chama Mexugar, pessoal, que é um livro sobre a história dos loucos. Então, são loucos personagens reais, né? No ano 2000, os maiores matemáticos do mundo se reuniram para eleger os problemas mais importantes de matemática e dar para eles quem resolvesse $1 milhão. Mas é igual você fala para uma criança aí, ó, faz isso aí que eu te dou $1 milhão. Eles pensavam mais ou menos isso. A ideia de premiar veio da ideia do ano 1900, que o maior matemático que existia, chamado David Hilbert, propôs que não existiria nenhum ignorabimus, nada que a gente não soubesse em matemática.
A gente vai ver que em 1931 aparece um matemático maluco, lógico, chamado Gödel, e fala que na matemática existem coisas que são verdadeiras, porém indemonstráveis. Bom, lá no ano 2000, eles resolveram premiar 7 problemas, chama Millennial Problems. E esses Millennial Problems, quem resolvesse ia ganhar 1 milhão. Aí eu conto a história de um cara que chama Grigori Perelman. O Grigori Perelman era um cara que fazia um pós-doutorado lá na Rússia. Ele era judeu também, fazia pós-doutorado. E aí ele queria um cargo de professor, os caras não queriam dar para ele um cargo de professor, ele deu a banana para todo mundo na academia e foi embora para a Rússia morar com a mãe dele e viver com $70 por mês. Durante 7 anos, ele ficou em silêncio e, de repente, ele lança a publicação do resultado 4 da conjectura de Poincaré na internet. A galera fica maluca, pessoal. Por quê? Porque para você concorrer a esse prêmio, você tinha que submeter um artigo blind, aquela coisa toda. E aí os matemáticos lá em Harvard, em MIT, na época eu fiz um pós-doutorado em Harvard. Então o pessoal começou a estudar essa prova. Ficaram 2 anos estudando a prova do cara. E aí, Carlos, falaram assim, cara, esse cara acertou. Vamos lá dar 1 milhão para ele e vamos lá dar também para ele o Prêmio Nobel da Matemática. Abriram uma observação aqui. Eu tenho um livro que se chama Nobel, que eu conto a história do Nobel Prize. Para os que não sabem, o Nobel, né, o Alfred Nobel, um belo dia ele acorda, vai ler o jornal, e na hora que ele lê o jornal, ele descobre que ele morreu. Na verdade, tinha uma nota falando que o pai da dinamite, o mercador da morte, tinha morrido. Na verdade, quem tinha morrido era o irmão dele, mas ele era considerado por muitos o mercador da morte. Por quê? Porque ele tinha descoberto a dinamite e feito toda a fortuna dele com a dinamite. Então, ele resolve deixar todo o prêmio dele para fundar o Nobel Prize. E aí tem prêmio de física, tem prêmio de química, tem prêmio de literatura, mas não tem prêmio Nobel de matemática, porque reza a lenda, pessoal, que o Nobel, a esposa do Nobel, o traía com o matemático. Então, existe outro prêmio Nobel, que se chama Medalha Fields, que há alguns anos um matemático do Rio de Janeiro ganhou, que foi o maior acontecimento da ciência brasileira, que é um matemático chamado Arthur Ávila, do Rio de Janeiro. E aí, eles foram lá para a Rússia, voltando a esse projeto, foram lá na Rússia entregar para o cara a medalha Fields, que era o prêmio Nobel da Matemática, e foram entregar para o cara $1 milhão. E aí, na hora que chegam lá para entregar na casa do cara, o cara expulsa o povo lá da casa dele. Aí, depois, eles voltam de novo para entregar esse prêmio, e esse cara expulsa todo mundo de novo da casa dele. E aí, no meu texto, né, no meu livro que se chama Mexugar, eu o chamo de Bartleby da matemática. Para quem é da letras, ou né, para quem gosta de literatura, tem um texto que é do mesmo texto, o mesmo escritor que escreveu Moby Dick, que se chama Bartleby, o Escrivão. E esse Bartleby, o Escrivão, um dia o chefe dele pede para ele fazer uma tarefa e ele fala assim, eu prefiro não. Então, eu brinco com a história desse Perelman, que de fato existe, e esse Mexugar é sobre as histórias verdadeiras, que ele é o Bartleby da matemática, porque ele prefere não receber o prêmio. Então, pessoal, até hoje ele não recebeu o prêmio, até hoje ele não recusou formalmente o prêmio. Então, vocês estão vendo como que a matemática e a literatura vão se misturando, né? Como alguém falou aí, o Malbataan, ele faz outra coisa, ele pega uns enigmazinhos matemáticos e conta umas historinhas bobas. A gente, né, eu particularmente não acho interessante isso de explorar, né? Não é literatura, é um outro tipo de exploração. O que eu estou falando aqui, do Mexugar, do próprio Lewis Carroll, né, que eu comecei falando, que é um matemático que escreveu Alice no País das Maravilhas, ou Borges, que é esse escritor argentino, é de explorar a literatura de qualidade, explorar a matemática na literatura
alta literatura que a gente chama, né, Carlos? De qualidade. É aí que é essa inclusão, né, Carlos? Porque se a gente pensa no grande livro de literatura como sendo Malbataan, não tenho nada contra o Malbataan. Eu só estou falando que o que se faz com o Malbataan é um nicho. Você não vai atrair, né, a literatura, ele nunca vai ganhar um prêmio literário por aquele trabalho, porque aquele trabalho não é formalmente uma literatura. Agora, quando você pega o Jorge Luiz Borges, que é considerado o maior escritor do século XX, quando você pega o livro Alice no País das Maravilhas, você considera esse livro talvez um dos mais importantes dos últimos 150 anos. Quando você pega essas histórias que eu acabei de contar, isso eu acredito que você está incluindo, porque você está incluindo o cara que não sabe matemática e o cara, né, um cara que não conhece, não sabe matemática, e aí você está abraçando. Então, essas coisas todas, enfim, que me interessam, né, Carlos? É verdade. O Malbataan, ele tem uma coisa que eu acho interessante, que ainda que não seja uma literatura nesses termos que você está colocando, mas é assim, na verdade, é uma produção que trata meio que a matemática como um alvo, essa coisa da matemática recreativa, né? Inaugura uma coisa assim no século XX que eu acho que foi muito interessante em termos mais pedagógicos, na questão de quebrar um pouco dessas relações que os estudantes tinham com a matemática. Quer dizer, essa coisa da fantasia, da curiosidade, eu acho que são coisas que muita gente acabou se alimentando do Malbataan. Se você olhar, por exemplo, sabe o Diabo dos Números, aquele do Hans Magnus lá? Então, é uma coisa que se alimentou, parece que se alimentou um pouco disso, né? Agora, um ponto que eu acho assim que, se na verdade eu até ia falar isso, eu fiz uma experiência uma vez com a minha turma de educação matemática lá na UF e eu perguntei para eles quem era assim, a imagem que eles tinham de literatura e matemática. E por incrível que pareça, todo mundo falou Malbataan, porque era o que, dentro do que é mais popular, agora eu não falo assim o senso comum, eu não estou falando assim de forma pejorativa, não. Eu digo do que é popular, de algo que foi conquistado, né? E, cara, eu achei incrível porque o Malbataan, e sem dúvida, e aí eu entendo muito bem o que você fala, quer dizer, ele traz uma abordagem à matemática, na matemática como um alvo. Quer dizer, o alvo dele é a matemática. Quando a gente olha para o Olipô, por exemplo, olha para o Perrec, etc., você vê que ele é o contrário. Ele tem uma dimensão normativa da matemática que ele se impõe e o processo criativo, composicional dele, literário, perpassa por essa condição matemática que, por vezes, ele próprio se impôs. Né? Quer dizer, são posições diferentes do processo criativo como alvo ou como restrição. Não, exatamente. Eu não estou desmerecendo o Malbataan. Eu estou falando que o literatura e matemática, né, o que a gente está explorando aqui, ele é mais aberto. É outra ele coisa. É uma abertura, porque, assim, sem no meu dúvida. caso, por exemplo, eu ganhei um prêmio de literatura, né, eu estava concorrendo com escritores profissionais, né, que já eram... Então, o fato de eu explorar elementos matemáticos na minha obra eu não estava fazendo isso como um alvo, eu estava fazendo isso como um recurso, né? Tem um pessoal falando para educação básica, né? Aí eu peguei o meu livro aqui, né? Esse livro foi lançado ano passado, se chamou Enigma do Infinito, e o objetivo desse livro, pessoal, é falar com essas questões, falar dessas questões para as crianças. Então, esse livro aqui, ele tem algumas coisas bem interessantes, né? Dentro do livro, eu cito livros. Então, o livro já começa com umas ilustrações dos livros que vão ser citados. Então, eles aparecem todos como se fosse numa estante. E dentro do meu livro, que está dentro de uma biblioteca, aparece o próprio livro, O Enigma do Infinito. Então, isso já é um recurso
né, já é uma questão matemática, né? E aí o livro, por exemplo, tem um capítulo, pessoal, que o PERREC, que é esse grupo do Olipô, eles impõem regras para escrever. Por exemplo, existe uma regra que o PERREC se impõe, que é uma regra de escrever um palíndromo. O que é um palíndromo? É Ana, que você pode escrever de trás para frente, de frente para trás. O PERREC, que é esse escritor francês, na década de 60, ele escreve um livro, e aí na hora que acaba o livro, ele avisa para todo mundo, olha, pessoal, agora a gente pode ler esse livro de trás para frente, que ele é igual. Então, na década de 60, sem computador para sem verificar. Computador, ele fez isso. Então, num dos capítulos desse O Enigma do Infinito, você pode ler de trás para frente também. Além disso, tem outro enigma que o PERREC faz, né? Que é um enigma que ele escreve um livro que se chama La Disparition, o Desaparecimento. É um livro inteiro. O sumiço. Deixa eu botar aqui. O sumiço. Tem o sumiço. Que você escreve. Eu imagino que o tradutor se passou. O Jacques. Conta a história. A história do sumiço é o seguinte: vou dar um resumão aqui. O PERREC, ele perdeu os pais na Segunda Guerra Mundial, no Holocausto. Os pais foram mortos, um na guerra, um no fronte e outro em Auschwitz. E aí o PERREC faz o seguinte: se o mundo foi capaz de fazer isso, né, o mundo como a gente concebe, o PERREC, ele tem um outro projeto, pessoal. O projeto dele é de fazer uma literatura completamente controlada. Uma literatura controlada pela matemática. E aí, ele escreve esse livro La Disparition, que são vários desaparecimentos, mortes, coisas terríveis. Ele publica esse livro. Depois que ele publica esse livro, o pessoal começa a ler e descobre que em 340 páginas não tem a letra E, que é a letra mais frequente do alfabeto francês. E ele fala que se os nazistas me fizeram viver sem o père, pai, mère, mãe, eu, Jorge PERREC, que também tenho 2 S, vou ter que escrever um livro sem a letra mais importante do alfabeto. Isso, para quem se interessar, tem no meu livro Jorge PERREC, a psicanálise e os traumas de uma criança de guerra. Aí, ele começa a pensar, né? Na verdade, ele fica pensando sobre a questão da tradução, né, Carlos? Como traduzir uma coisa desse jeito? E aí, né, saíram várias traduções em outros países, e no Brasil eu conheço os 2 tradutores. Os 2 tradutores nomearam o livro de O Sumiço. O primeiro tradutor, que é um cara do Sul, que começou a trabalhar nessa tradução, ele fez o seguinte, Carlos, ele falou o seguinte: eu vou tirar a letra A, porque tirar a letra A é a letra mais importante do alfabeto, né, português, é a letra mais frequente, né? O tradutor da Bahia falou o seguinte: eu vou tirar a letra E, porque eu vou manter a regra do PERREC. Aí, enfim, é uma grande discussão. O que aconteceu, moral da história, é que o tradutor do Sul ainda não conseguiu terminar a tradução. E o tradutor do Nordeste, ele conseguiu traduzir e foi publicado como O Sumiço, né? Então, só que o que é traduzir esse livro, né? O que é traduzir sentimento? Que o PERREC quer falar justamente sobre isso. A gente sofre, a gente chora, a gente ama. Isso é capaz de traduzir, né? E o que ele está mostrando formalmente na matemática, Carlos, é que não, é impossível traduzir isso. E a matemática é uma estrutura que te impede de fazer isso. Então, esse livro também tem um capítulo que é escrito sem uma letra. E no final, o que eu acho mais legal é que aparecem os livros novamente, sabe, Carlos? Sim. E aí tem um livro que eu gosto muito, que aparece na biblioteca, que você pode retirar lá na sua biblioteca. Todos os livros já escritos e todos os livros ainda não escritos. O Borges tem um texto que se chama A Biblioteca de Babel. Olha para vocês verem como é matemático a ideia. A ideia é de que numa biblioteca existiriam vários e vários e vários e vários e vários livros. Esses livros seriam como se fosse... haveria todos os livros. Então, você poderia fazer uma combinação matemática de que um livro começando com A
com todas as letras, outra com a A e todas as letras. Então, uma combinação quase infinita de livros, né, Carlos? E aí ele argumenta que, enfim, seria muito mais difícil você encontrar um livro dos que a gente conhece do que os outros livros que não tem nenhum sentido, né? E no final ele termina o conto falando o seguinte: pessoal, bastaria eu substituir a minha biblioteca inteira por apenas um livro infinito. Então, isso é bonito, isso é bonito, isso é bonito. Cara. Pessoal, Biblioteca de Babel é um texto maravilhoso. Isso é literatura, isso é muito bonito. Né, um dos textos mais importantes da literatura. Quem, né, se interessar por Borges vai ver que ele é um autor magistral, é um autor que na década de 40 saiu um livro chamado Matemática e Imaginação, que foi um best-seller, e é a partir disso que ele começou a estudar a matemática. Então, né, o que a gente está propondo aqui, né, Carlos, é abrir, né, mais possibilidades literárias e matemáticas. Deixa eu botar, eu queria entrar um pouco mais aí, mais a fundo no Perrec, no Lipô, também no Quinault. E aí, mas antes eu queria mostrar uma coisa para você, Jacques, assim, e para o pessoal que está assistindo, que na verdade foi o seguinte: essa história de, poxa, ele escreveu um livro inteiro sem a letra E, né? E aí eu recebi aqui no programa aqui da Matemática Humanista, não nesse seminário, mas em um outro programa anterior, o professor Nilson José Machado. E o Nilson é um amigo querido e que tem um envolvimento com matemática e literatura fantástico. Ele produz muitos matemas, que são pequenos textos. Ele tem uma série de textos onde ele usa exatamente 1000 caracteres. Essa foi a restrição que ele se impôs. É uma coisa meio que olipô, né? Ele botou, eu vou colocar 1000, exatos 1000 caracteres, né? Aí eu escrevi um texto que é uma homenagem ao Nilson, né? e uma brincadeira que eu usei exatamente 1000 caracteres e não usei a letra I. Essa foi uma brincadeira. Eu vou botar aqui na tela, mas é uma brincadeira. Não reparem aí. Edmara, eu vou botar na tela toda aqui para o pessoal conseguir ler. Desculpe, rapidinho, olha só, dá uma olhada, ó. Esse é um lipograma que eu fiz. Não tem a letra I em lugar algum. Eu até escrevi 999 mais 1 ao invés de 1000, porque o 1000 tem I. E 999 mais 1 é a soma entre 999 e 1. Não tem letra I assim. Aí eu escrevi 999 mais 1. E aí aqui tem um texto. Eu estou falando sobre a minha vida nesse momento de pandemia. Eu não vou ler porque não... Enfim, mas é uma brincadeira que eu fiz. Depois, se o pessoal quiser ler, volta, dá um pause aí no vídeo e dá uma lida. Mas é uma brincadeira que eu fiz com exatos 1000 caracteres, 1000, sem contar espaço e sem a letra I, rapaz. E é incrível. O que eu acho bacana nisso, sabe o que é, Jacques? É que a gente pensa assim, pô, você está impondo uma regra, e essa coisa da regra, ela dá uma sensação de que você está se restringindo em um sentido. Veja, ok, tem uma restrição em termos de utilização de uma letra ou não, mas essa restrição te propõe, na verdade, um jogo que é de saltar, de driblar essa restrição. E aí, nesse processo de driblar, tem a coisa do processo criativo, quer dizer, a regra que aparentemente te limita em um certo aspecto formal na comunicação, no aspecto criativo, talvez te joga para outros lados. E eu acho isso muito interessante, quer dizer, não é apenas uma questão normativa quase que axiomática, né? Tem o Olipô, tem o Raymond, né? O Raymond ele trouxe até em alguns momentos, eu li no teu livro, uma coisa que eu não sabia, achei muito legal,
dessa coisa com o Hilbert, ele axiomatizou aquele negócio do ponto, da reta e do plano. Pô, conta isso pra gente, cara, porque isso é demais. Eu acho que o pessoal vai ficar entusiasmado aqui, aquela frase famosa do Hilbert, né? Podia trocar pontos, retas e planos por cadeiras, mesas e canecas de cerveja, não é isso? Então, só para o pessoal que não sabe quem que é o Olipô, né? O que aconteceu, né? Existia um movimento que muitos devem conhecer chamado surrealistas. Então, os surrealistas, eles acreditavam nesse lance da inspiração, né? De ficar sentado, né? Esperando a inspiração chegar. E existiam dois caras que eram muito atuantes no surrealismo, que era um que chamava André Breton e o outro que se chamava Raymond Queneau. E aí o Raymond Queneau e o André Breton brigam, e aí o Jacques Roubaud fala o seguinte, o Raymond Queneau fala o seguinte, eu vou fundar um movimento que vai ser anti-surrealista, uma coisa completamente ao contrário. Qual que é o objetivo do Raymond Queneau? Fundar, e aí ele funda o Olipô. O Olipô significa Ouvroir de Littérature Potentielle, que significa um ateliê de literatura potencial. Qual que é o objetivo? O objetivo é impor regras para escrever. E o que eles argumentam é o seguinte: existem escritores que funcionam muito bem sem regras. E existem escritores, eu dou muitas oficinas literárias. Então, quando eu dou oficinas literárias, pessoas querendo ser escritor, gostam mesmo de literatura, eu, às vezes, imponho algumas regras para escrever. E você percebe que na sua sala de 20, 30 alunos, alguns alunos, Carlos, se dão muito bem com regras. Sim, então, verdade. Outros não. E o que o Ítalo Calvino, muitos devem conhecer o Ítalo Calvino, escritor, nasceu em Cuba, mas é considerado escritor italiano, que morou a vida inteira lá, escreveu italiano. O que ele fala é o seguinte: bom, se você pega o Bolt, né, o Usain Bolt, que todo mundo aqui conhece, né, e coloca ele para fazer a corrida com barreiras, 110 metros com barreiras, muito provavelmente ele não vai se dar bem, né? E se você pega o cara que é especialista em 110 metros com barreiras e coloca ele para correr 100 metros, muito possivelmente também vai dar ruim, né? E aí existem escritores que são muito bons com regras e outros escritores não são bons com regras. O Olipô começa com o Raymond Queneau. O Raymond Queneau escreve o primeiro poema combinatório da história. Ele pega um poema de 14 estrofes e mostra um algoritmo para você ficar fazendo as mudanças nessas estrofes. E aí ele te mostra que esse poema combinatório pode ser lido como em possibilidades 10 a 14 vezes. Então, Caramba. significa que são 100 milhões de bilhões de possibilidades de leitura. E aí a gente tem uma teoria, né, na literatura que chama teoria da recepção. Então, cada autor, cada leitor é capaz de ler como, né, através do seu o seu passado, as suas memórias e tal. Mas a literatura matemática proporciona outras possibilidades ainda, no caso, combinatórias. E o Raymond Queneau, ele pega, né, esses axiomas, né, do Hilbert, esses axiomas de Peano, que são essas tentativas de fundamentar a matemática, ele transporta isso para a literatura. E é muito engraçado, porque onde ele fala ponto, ele fala frase, onde ele fala plano, ele fala texto. E assim ele vai brincando, né? Então, esse movimento, esse Olipô, ele tem o auge quando esse cara que a gente falou, o Jorge Perec, entra. O Jorge Perec escreve, por exemplo, um livro que se chama A Vida, Modo de Usar. Esse livro é um livro de 600 páginas, grandão. E antes dele escrever esse livro, pessoal, ele impõe 42 regras para escrever cada capítulo. Então, cada capítulo tem 42 regras. Essas regras, pessoal, ele escreve, monta um monte de tabelas, e essas regras são muito interessantes, Carlos, porque
nas próprias regras, existe uma regra que ele pode subverter a regra. Então, se num capítulo ele tem que colocar 42 regras, uma regra, está escrito lá, ó, pode subverter. Então, são um monte de regras. Então, esse livro é cheio de regras e é um livro sensacional, maravilhoso. Ganhou um prêmio, Carlos, de melhor romance na época em Paris. E um monte de gente nem sabe ou nem nunca soube que aquele livro fala de matemática, tem regras de matemática, né? Ninguém pega o Malbataan e fala que aquilo não tem matemática, porque aquilo é sobre matemática. Agora, essa literatura do Perrec, do Olipô, do Borges, isso passa... Tem uma matemática. Então, se a galera aqui, né, que está nos assistindo, entende de matemática, ó, tem uma matemática aqui, que legal. Agora, se o pessoal, né, pode vir a descobrir que tem matemática depois. Então, são coisas maravilhosas, né? O pessoal está falando dessa aula que eu vou dar de Alice. Na verdade, infelizmente, essa aula hoje é num curso de literatura, numa escola de escrita, chama A Escrevedeira. Então, esse curso, na verdade, hoje foi o último dia. Então, e ele é fechado também, assim, né? Eu já deveria ter feito a matrícula da outra vez, mas o pessoal que quiser me acompanhar pelo Instagram, pelo isso Facebook, que eu ia botar agora aqui, rapaz. Eu sou rápido no gatilho, Jax Fox. No Instagram eu sempre posto as... Não, isso não pode fazer, não. Isso não pode fazer, não. Hã? Eu tava brincando que eu sou rápido no gatilho. Aí eu fiz assim, falei, não, isso eu não posso fazer, não. Não, isso não. Isso hoje tá isso não. Ó, no Instagram, @JaxFux. Segue lá o Jax. Vocês me acham lá e eu sempre vou botando os cursos, as palestras, as lives que eu tô dando. Tem muita coisa sobre matemática e literatura, tem muita coisa só sobre literatura, ficção. Enfim, são coisas que me atraem. Coisas. Ontem mesmo eu estava falando no Museu de Imagem do Som, do último livro que eu lancei, o livro se chama Menage Literário. Rapaz! É um filme com curta. E tem um curta também, né? Que eu exploro as questões. Existe uma regra no Olipô também de você fazer citações. Então, às vezes, existem capítulos, Carlos, em que você vai citando outros autores, só que você os cita como uma forma de homenageá-los, porque tem uma regra anterior. Mas a gente cita sem dar nomes e sem colocar aspas. Então, é um plágio, mas é um plágio literário, que é um conceito que eu abordo no meu livro. Interessante. Então, esse menage literário, que é essa mistura literária, que vem de um conto que eu escrevi que se chama Ménage à Trois. Quem quiser, entra lá no YouTube, tem a live que eu fiz ontem, que se chama Menage Literário. Ele explora esses conceitos da literatura e do cinema, porque tem um curta também. Então, são regras que eu gosto de usar e são regras que passam desapercebidas. E essa que é a grande questão da literatura e matemática, é você misturar tal, né, Carlos? A matemática humanista. É que a matemática e a literatura e a humanidade sejam tal misturados que você não vai precisar no futuro falar de matemática humanista. Você vai falar de matemática. Conhecimento. Ou só de matemática, porque a matemática envolve também a literatura, envolve a física, envolve a história, envolve a computação. Esse é o ponto central. Rapaz, a gente tem que botar isso. Outro dia, eu tava nessa, assim, sabe? Eu fico doido, Jax. Fico doido, rapaz. Porque assim... Pô, Matias, eu soube que você toca bateria. É verdade? Eu vi você tocando com um monte de gente. Aí eu falei, Pô, é verdade. Por quê? Pô, mas você não é professor de matemática? Caraca, meu! Sabe? Então, a gente precisa... Quando eu digo combater isso, esse reflexo, esse estranhamento, é um estranhamento que denuncia algo muito ruim. A gente tem que... Né? Pois é, a Emília está falando aqui, o seguinte, Edmara, coitada, doidinha com Jax, metralhadora, e eu também, dois doidos. A Edmara está segurando aqui. Desculpa, Edmara, é porque a gente empolga com esse lance de literatura e matemática, é tão bonito, né? E as pessoas, né? Porque tem tanta coisa
bonita para ser dita, para mostrar, né? E aí a gente fica empolgado, né? Jax, vou te perguntar um negócio aqui. Sobre a questão de poesia concreta, tem uma turma da pesada, assim, muito legal, que faz toda uma jogada muito em cima da questão da estética. Não é algo composicional interno ao texto ou algo assim, é algo da imagem. E aí explora questões de simetria e tudo mais. O Olipô, uma das restrições dele é aquele da bola de neve. Você vai botando uma letra a mais e outra, e aí depois você derrete a bola, vai tirando uma letra e fica. Você vai botando C, AK, AKs, a casa, e você vai botando uma letra por vez e vai fazendo algo triangular assim. É muito interessante. Então tem toda uma exploração com a questão da estética, mas o pessoal, que eu saiba, assim, é porque eu não sou um grande especialista nisso, mas até coisas do Papo Leminski que eu falei há pouco, tem toda uma questão de disposição geométrica de algumas palavras para agregar valor à questão da intencionalidade do texto, da mensagem, da carga semântica que ele quer dar ali. É muito bacana, cara. Tem assim algum estudo específico sobre isso, essa parte mais assim geométrica ou da questão estética do texto, eu não sei. Até onde eu conheço, formalmente não, Carlos. Mas o que você está falando é de geometria, né? E assim, Sim. né? Existe a beleza por trás das formas geométricas, né? Acho que muitos aqui já devem ter conhecido, por exemplo, o número de ouro, ouvido falar. Existe toda essa busca por essa estética que está por trás do número de ouro, essa natureza que representaria, né? Que teria essa representação geométrica, né? Na comunidade pitagórica, só podia entrar quem era geômetra, né? Só entre se você for geômetra, ou seja, Deus se comunica com as pessoas através da geometria, da matemática. Então, a forma é muito bonita, né? Se a gente for pensar nos livros, eu tenho um carinho, né? Eu tenho um tesão com livros, eu acho que todos que estão aqui têm, né? Se a gente for pensar na época que a gente era novo, né, Carlos? Os livros eram feios, eles não tinham um projeto estético, um projeto, né? Um livro não era um objeto de consumo, né? Hoje eu estava estudando aqui, acho que muitos devem conhecer Alice no País das Maravilhas. Sim. Alice no País das Maravilhas tem uma versão da Cossack Naif, que é uma editora maravilhosa que fechou, que a caixa vem com um espelho, né? Que incrível, rapaz. Eu tinha minha ex-namorada tinha uma filha e eu dei para ela essa versão e falava: olha, para você ler, você tem que entrar dentro do espelho. E ela entrava e ficava lendo: olha que bonito isso aqui. E aí você tem um livro maravilhoso, com umas ilustrações lindas. Esse livro aqui é foda. Ele é esgotado, e se você quiser comprar, ele custa R$3.000 hoje em dia, né? No sebo. E esse livro foi traduzido pelo maior professor de todos que a gente teve, que é o Nicolau Tchevchenko, que, sim, enfim, quando eu fiz meu pós-doutorado em Harvard, eu trabalhei com ele. Ele era um professor da USP, que foi, né, virou professor titular de Harvard. Ele era o maior, né, especialista em tudo. O cara era um gênio. Então, esse livro, que é um livro de criança, que é um livro de adulto, que é um livro de matemática, porque o Lewis Carroll era professor de matemática. Esse livro engloba tudo, né? Então, e é um prazer você ter esse livro, né? Coisa que não era antigamente, né, Carlos? Então, hoje, essa estética que você está falando, né, os projetos, olha como que é tudo matemático, né? Então, essa beleza nos atrai, né? Então. Uma coisa curiosa que também acho que precisa colocar é que nessa dimensão da literatura que tem a matemática como alvo, isso é uma coisa para a gente pensar também. Vamos falar Malbataan, que por vezes
traz a matemática no sentido mais da coisa da fantasia, da imaginação, uma coisa um pouco de um outro lugar, de um outro mundo, do árabe, etc. Normalmente, a abordagem que é feita à matemática, nesses termos da coisa da fantasia, é muito um viés platônico, essa imagem de uma matemática extra-humana, anterior à humanidade. Há uma realidade ideal, no mundo ideal platônico, etc e tal, aí mostra o girassol, mostra a galáxia girando, mostra o número de ouro, mostra o Partenão, mostra a Mona Lisa, aí começa a pegar a distância daqui até aqui, daqui até colar, bota aquela espiral, a espiral. Mas eu penso assim, eu ainda... Uma coisa que eu achei muito bacana, e que é uma coisa que eu queria trazer de volta, misturando as perguntas, é que, se por um lado há uma tendência, quando essa matemática vem depois, a trazer algo que é um pouco mais da fantasia matemática, essa coisa da matemática divertida, mais platônica, mais ingênua tal, no trabalho do Perrec, e aí vem o que você falou no início, lá do Olipô, mas no trabalho do Perrec, a coisa do lipograma, que é uma das restrições em que ele tira uma letra, e ele tira a letra E, porque tem a ver com pai, com mãe, tem a ver com a perda na época do Shoah. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da diferença entre Shoah. Tudo bem que algumas pessoas usam Shoah como um substituto para o Holocausto, mas há uma diferença aí. Né? Há uma diferença. O Shoah me parece ser algo um pouco mais, eu não vou dizer mais amplo, mas é um pouco mais revelador. O Holocausto, por vezes, pode parecer um pouco mais restritivo em certos termos, mas o Shoah, o que ele causou, e aí a gente começa a perceber uma manifestação e uma aproximação entre matemática e literatura envolvendo questões políticas, questões culturais. Quer dizer, é um outro viés de aproximação. Eu não estou dizendo que um é melhor que o outro, a minha discussão não é essa. É apenas pontuar que, dentro dessa questão da matemática, nessa questão do lipograma que o Perrec fez, de tirar uma letra, isso tem toda uma questão com a perda dos pais, dentro de um contexto sociocultural violentíssimo, de um trauma, de uma tragédia humanitária absoluta. Se você pudesse comentar isso, assim, falar um pouco desses acontecimentos, muito em cima desse livro do Perrec que você escreveu especificamente sobre isso agora em 2019, o livro, não é isso? De 2019? Ele tá Então, aqui, pessoal, ó. existe uma área na literatura que se chama literatura de testemunho. O que é a literatura de testemunho? Literatura de testemunho é o seguinte: na década, enfim, 40, de 42 a 45, a gente sabe o que aconteceu, né? Um pouco antes, né? Até 45 teve a Segunda Guerra Mundial. Enfim, acabou a Segunda Guerra Mundial, os sobreviventes do Holocausto começaram a voltar, a tentar voltar para casa, as casas deles não existiam mais, muitas vezes, enfim, morreram, né, 10 milhões de pessoas, né, assassinadas nos campos de extermínio, nas câmaras de gás, enfim. E aí, né, teve um escritor que era químico, na verdade, chamado Primo Cohen, Primo Levi, quer dizer, Primo Levi. Esse Primo Levi escreveu, em 1947, um livro chamado É Isto um Homem? E esse livro chamado É Isto um Homem, ele fala sobre as terríveis, né, sobre essas coisas terríveis que aconteceram. Inclusive, ele fala que o termo holocausto, né, que foi cunhado por um outro escritor também sobrevivente, ele fala que não é muito correto você usar o termo holocausto, porque o holocausto é uma palavra que vem da Bíblia e que significa, né, se você for olhar na história católica, né, que Jesus se deu em holocausto para salvar a humanidade. Então, existe o termo holocausto é se dar, né, se ofertar para alguma razão, né? E
né, se a gente for considerar a história dos judeus, a história dos que foram exterminados nos campos né, da Segunda Guerra Mundial, eles não foi um extermínio, não foi um sacrifício, não foi algo religioso, não foi algo para se trazer nada, foi uma catástrofe sem explicação. Então a gente usa o termo Shoah. Então, em 1947, o Primo Levi conta a história da Shoah, a história dele, que ele já tinha doutorado em química e foi para Auschwitz, enfim. Só que em 1947, Carlos, ninguém acreditou na história dele. Percebam, pessoal, a gente está em 47, não tem jornal, não tem televisão, não tem porcaria nenhuma. E aí todo mundo acreditava, até hoje acredita que a Alemanha é a grande, né, os filósofos, a racionalidade, tudo. Ninguém nunca acreditava naquela época de que a Alemanha ia fazer tal coisa tão absurda, né? Enfim, em 1961, o Adolf Eichmann, que era o braço direito do Hitler, foi preso na Argentina, né, sequestrado e levado para Israel. E aí tem o Tribunal de Eichmann, que é um lance muito importante. Nesse tribunal, os sobreviventes são convidados a falar. E aí se inaugura o que a gente fala do mundo do testemunho. O que é? As pessoas começam a falar o que aconteceu. E aí cria-se esse termo para a literatura de testemunho, que é você falar o que aconteceu. Só que percebam, a gente está falando com as limitações. Por quê? A limitação da memória, a limitação do trauma. Se a gente vai lembrar de alguma coisa traumática, essas coisas são muito complicadas. Enfim, o Perrec, ele perde os pais no Holocausto, só que ele é uma criança quando ele tinha 5 anos. Então, ele não pode ser considerado uma literatura de testemunho propriamente dita, porque ele não sobrevive, mas, enfim, ele é totalmente tocado, porque perder os pais na guerra é muito complicado, né? Enfim, e aí a vida inteira dele ele passa tentando, né, buscar resgatar esses momentos que ele teve com os pais. Então, a literatura dele, ele tenta toda controlar matematicamente, controlar as ideias, para que o mundo não tenha outro Auschwitz, né? Outra coisa desse estilo. Então, ele escreve esse livro que se chama La Disparition, como eu disse, para homenagear os pais. Père, pai, mère, mãe, que tem 2 S. E ele fala que ele vai escrever esse livro porque os nazistas o fizeram viver sem as pessoas mais importantes do mundo. Então, eu tenho que conseguir escrever um livro sem a letra mais importante. Então, essa que é a ideia que o Perrec percorre, né, em sua literatura, né? Isso, tem eu queria botar pro pessoal aqui, ó. O pessoal tá perguntando direto: cadê o livro? Cadê o livro? Por favor, me deem o livro, etc. Os livros. Fiquem calmos, todos os livros estarão na descrição do vídeo que vai entrar no YouTube. Então fiquem tranquilos, todos estarão lá. Eu queria, inclusive, botar, assim, sugerir, tem um artigo muito bacana. Eu não fiz o QR Code dele, mas eu vou colocar ele aqui, que é Linguagem, Meta-Testemunho e Shoah em Jorge Perrec. Esse é um artigo que o nosso querido Jacques escreveu com outro colega chamado Darlan Santos. Tá? Esse é um artigo muito interessante. Vou colocá-lo aqui para o pessoal procurar no Google, mas eu vou botar o link direitinho na descrição do vídeo. Então fiquem tranquilos aí. A gente está chegando perto da hora de dar um refresco para Edmara. Edmara hoje deve estar com cãibra. Está com cãibra nas 2 mãos. Já está tudo doendo. Está tudo doendo lá, né? Edmara. Ó, pessoal, tá bom ou não tá esse trem aí? Tá bom demais. Deixa eu colocar aqui então, para o pessoal que está assistindo. Jacques, vou só fazer aqui o merchan, momento merchan, Jacques, rapidinho. Só falar para o pessoal o seguinte, que no próximo dia 11 é o próximo evento aqui do nosso seminário de Educação Matemática Inclusiva. A gente vai receber a professora Regina Maria Pavanello. E a gente vai falar, sabe sobre o quê?
sobre linguagem e comunicação nas aulas de matemática. Olha que beleza! Então a gente vai estar falando sobre agora aspectos linguísticos, assim, não na questão da literatura em si, mas na questão da comunicação, na questão da linguística. A gente vai falar sobre um monte de coisa muito interessante. Vou colocar aqui rapidamente para o pessoal ver. Essa aqui é o nosso programa. Edmara, ferrei você nessa agora. Edmara, buf, tapei tudo, mas está aqui do nosso programa e queria convidá-los agora, rapidamente, pedindo licença novamente ao querido Jacques Fuchs. Claro. Eu queria fazer um convite a todos que estão presentes aqui. Queridos, já já eu vou botar o link de presença, tá todo mundo angustiado com isso, fiquem tranquilos, mas o que eu queria colocar para vocês é o seguinte: nessa sexta-feira, dia 7 de agosto, às 16 horas, haverá um programa da Matemática Humanista aqui, ao vivo, que não faz parte do seminário. Não tem certificado, não tem. É um programa ao vivo fora do seminário. Nesse programa ao vivo, eu vou receber ninguém menos que a professora Lucília Bechara. Então, os queridos que estão assistindo agora, a professora Lucília Bechara é uma das pioneiras em educação matemática, na autoria de livros didáticos, foi super premiada com livros impressionantes, viveu intensamente o movimento da matemática moderna. É uma professora que eu vou recebê-la, será sexta-feira, 16 horas. Vou colocar aqui, pedir licença para Edmar e para o Jacques. Novamente aqui, vou botar aqui, olha. Tá aqui, olha. E o segredo que eu tenho para contar, eu tenho um segredo, que é o seguinte: receberemos convidados especialíssimos para prestar um tributo à contribuição dessa mulher maravilhosa, professora, educadora matemática brasileira, Lucília Bechara. E olha, quando eu falo convidados especialíssimos e maravilhosos, são mesmo. Então eu não vou falar, porque a Lucília deve estar assistindo a Matemática Humanista agora, e eu vou arruinar a surpresa. Tá? Então é nessa sexta-feira, 16 horas. Compareçam, porque vai ser um programa muito especial. Se eu falar quem virá, vocês não vão acreditar, tá bom? Então eu não vou falar, porque não vai adiantar mesmo. Tá bom? Ó, acreditem em mim. Vocês vão falar assim: puxa, Matias, bem que tu falou, hein? Eu não podia imaginar. Olha, vou receber umas 5 pessoas assim, muito especiais, para fazer uma homenagem belíssima a essa grande educadora matemática. É a matemática humanista prestando homenagem e gerando amor para todos os lados. E sabe quanto custa? Zero, não custa nada. Queridos, não custa nada. Não tem taxa de inscrição, não tem nada. Aqui é tudo aberto. Espero vocês lá. Jacques, mil desculpas aí pela interrupção, mas eu queria aproveitar que está todo mundo assistindo a Matemática Humanista. Temos aí mais de 600 pessoas agora só no YouTube assistindo. O Wellington está perguntando aqui o seguinte, até pergunta, olha só, como era a sua rotina de estudo no período da faculdade? Como é que era o negócio? Era... O Wellington, eu era aquele cara que sentava no fundão da sala com um livro de literatura, ficava lá com o meu livro, apaixonando na leitura, e aí ficava lá também. Eu gostava muito de ler, né? Ainda gosto muito. E, enfim, eu acho bonita a matemática, a física, mas eu acho que a literatura te possibilita abraçar isso tudo, né? E abraçar, e a literatura tem uma certa liberdade, porque, enfim, o que eu gosto de falar na literatura é que quando você escreve, por exemplo, esse artigo que o Carlos citou, né? Que eu publiquei numa revista, indexada, Qualis, não sei o quê, então você tem muitas restrições, né?
ou se você escreve um paper em matemática ou em computação. Agora, na literatura, você tem que fazer, assim, né, você tem toda uma dificuldade para fazer uma escrita né, sonora. Eu sempre penso, eu leio meus livros em voz alta, então aquilo tem que ser bom, tem que ser, né? Eu trabalho muito as palavras, então eu fico um ano escrevendo um livro, reescrevendo, eu reescrevo um livro 40, 50 vezes, para ele ficar, enfim, é um livro de literatura que eu quero que as pessoas gostem, né? Enfim, que curtam. Leio muito quando eu estou pesquisando, mas tem uma certa liberdade. A liberdade é que, enfim, igual eu falei para vocês, tem algumas restrições que aparecem no livro e eu jogo lá, eu coloco aspas, né? A gente tem essa ideia pré-concebida ou concebida de que quando você está usando aspas, você tem que citar alguém, né? E aquilo é verdade. E aspas é um recurso literário, né? Como qualquer outro. Então eu brinco com essas coisas todas. Então a literatura, para mim, né, os que estão entrando, né, os que assistiram a palestra e tal, eu tenho que fazer eu tenho que confessar uma coisa para eles, Carlos, porque eles estão diante do maior especialista do mundo, viu, pessoal? Eu tenho que assumir que eu sou o maior especialista do mundo em brochadas. Então, um dos meus livros, por exemplo, se chama Brochadas. E esse livro é um livro... Eu até dividiria esse título com alguém. O problema é que ninguém quer dividir esse título comigo. Então, eu continuo sendo o maior especialista em brochadas do mundo, né? Então, esse livro se chama Brochadas. É um livro que eu vou atrás. Fiz muitas pesquisas sobre o tema, enfim, de várias formas, as brochadas literais, literárias, as brochadas sexuais, masculinas, femininas, históricas, né? Por exemplo, você encontra o Santo Agostinho falando de que ele tem né, que ele muito se espanta porque antes dele ser santo, ele era só o Agostinho, né, pessoal? E aí ele ia para o rock e algumas vezes o Agostinho dele não funcionava, e ele falava assim, né? Você encontra o Montaigne falando sobre isso, você encontra poesias falando sobre isso. Então, o livro vai fazendo toda uma história da brochada, né? E tem algumas regras lá. Enfim, então a literatura me dá a possibilidade de falar isso, né? O pessoal que se interessar, né, pelo tema, né? Eu sei que ninguém aqui na matemática humanista jamais brochou, né? Mas quem se interessar também, é só ir lá no Vimeo também, que tem ou então no Globoplay, que tem uma entrevista que eu dei no Jô Soares sobre brochada. Então, a literatura me permite, né, sair da brochada e ir para a loucura, que é o livro que eu escrevi sobre a loucura, depois o Nobel, que é o livro que eu escrevi, que sou eu ganhando o prêmio Nobel. Então, o livro é o meu discurso recebendo o prêmio Nobel. E aí eu falo de todos os que lá estiveram, né? Um cara que ganhou o Nobel também, que vocês devem conhecer, é o Bertrand Russell. O Bertrand Russell era um escritor que ganhou o Nobel. Enfim, um escritor maravilhoso, que, né, alguém perguntou aí sobre filosofia da matemática. Ele tem um livro sensacional, dificílimo. Eu fico minha vida inteira tentando ler, mas não consigo, mas ainda assim eu continuo, né, tentando, que se chama Filosofia da Matemática. O Carlos deve ser especialista nele. Então, a literatura te permite isso tudo. Né? O Carlos é especialista em filosofia da matemática e eu em brochadas, né? Enfim. Rapaz, mas vou te falar um negócio. Se você começar a falar de filosofia da matemática na universidade, brocha todo mundo. Brocha todo mundo, rapaz. Ninguém quer saber isso não. Ó, tem aqui, ó, deixa eu colocar aqui uma pergunta bem bacana. Tem um monte de pergunta. Que é o seguinte, a Emília está perguntando o seguinte: você pensa, quando você olha para ti, escritor matemático ou matemático escritor? Se ela ouviu a parte que eu falei, será que é brocha, escritor, matemático, matemático, brocha, escritor, matemático, escritor, brocha, né? Eu acho, Emília, que existe um texto do Borges, que é um texto maravilhoso, vou contar aqui para vocês, mais ou menos, que é um texto que se chama O Idioma Analítico de John Wilkins, que é um texto super matemático também, muito interessante, e ele fala o seguinte: Emília,
e amigos, que ele vai numa, né, existe uma biblioteca chinesa em que ele descobre que existe um imperador que classifica os bichos. E aqui a gente, né, aprendeu lá no colégio, né, que os bichos são classificados lá, sei lá, mamíferos, ovíparos, quatro patas, não sei o quê. E o Borges cria uma classificação, pessoal, que o Foucault vai ficar louco. O Foucault vai escrever um livro que se chama As Palavras e as Coisas, que vai falar assim, cara, só por causa desse conto do Borges, minha vida mudou. E nesse conto ele entra e vai conhecer os bichos classificados por esse imperador. E aí começa, letra A, que se agitam como loucos. Letra B, que de longe parecem porcos. Letra C, pertencentes ao imperador. Letra D, etc. Letra F, que podem ser pintados por um leve pincel de pelo. Caramba. Ou seja, ele está questionando tudo que é classificação, Emília. Então, eu acho que qualquer tipo de classificação é ridículo. Eu tenho um texto que eu escrevi super interessante, depois vocês dão um Google aí, que é um texto de uma biblioteca em Oxford, que é verdade, essa biblioteca em Oxford ela é classificada os livros são classificados por cores e tamanho. Então você vai entrar na seção vermelha, na seção azul. Então, qualquer tipo de classificação é ridícula, né? Então, você falar que você é matemático, escritor matemático, na verdade, eu não sou nada, né? E a gente quer tudo, né? Mas eu acho legal esse negócio de classificar, porque a gente, né? O mundo é inclassificável, né? Então, tudo, né? A grande questão, tem um livro do Humberto Eco, que fala sobre essa questão, porque tudo, né? Beleza, a biologia inteira tenta classificar, né, pessoal? Aí aparece um bicho na frente do classificador de bichos, que se chama um ornitorrinco. O ornitorrinco, para quem conhece, sabe que não serve. Que porcaria que é um ornitorrinco, né? Ele bota ovo, mas ele tem, né? Ele tem mama, ele vive na água, vive na terra, enfim, é uma confusão. Então, classificar E olha que beleza que é a literatura. Então, quem se interessar, O Idioma Analítico de John Wilkins. É um texto maravilhoso, cheio de referências matemáticas. E um dos textos, o Foucault, né? Alguém falou que Foucault é maravilhoso. Foucault ficou desnorteado com esse texto. Interessante, muito legal. Tem aqui duas perguntas que eu vou botar juntas. Uma é da Janete, querida Janete Bolite, também vai estar aqui com a matemática humanista com a gente, tá aqui em breve. Você já trabalhou com literatura e matemática no ensino médio? Tem uma mestranda que deve trabalhar com isso. Essa é a primeira pergunta. E a segunda, um pouco mais outsider, é a Viviane está colocando como conciliar essa paixão com vida social. Te acham estranho por ser apaixonado por tudo isso? Então, sobre o ensino médio eu já trabalhei. Inclusive tem esse livro infantil, né? Que, enfim, está sendo adotado, porque acho que foi a primeira vez. Ele foi adotado por várias escolas, da editora Positiva, então foram vendidos 15 mil livros, então as pessoas estão adotando. Então é muito legal. E eu mesmo, quando eu dei aula, uma vez eu dei aula no colégio de Química e Matemática. Então eu pedi para os alunos lerem, de Química, eu pedi para eles lerem um livro do Primo Levi que se chama A Tabela Periódica, que é um livro lindo, 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 lindo. Ele era químico, mas ele fala sobre o Holocausto, a Shoah. E na matemática e física, eu pedi para eles lerem um livro que se chama Surely You Are Joking, Mr. Feynman. Deve ser brincadeira, Sr. Feynman. O Sr. Feynman, né, para os que já ouviram falar no Richard Feynman, foi talvez o maior gênio, né? O Einstein falando do Feynman era o seguinte, ele falava assim, o Feynman dá até medo do tanto que ele sabe. O Feynman era um cara que ele fazia o que a matemática humanista quer fazer. Ele era um físico que sabia tudo, com 20 anos de idade ele já era um dos principais lá da Universidade da Califórnia. E ele falava assim, eu não quero ficar sentado nessa mesa com esses físicos chatos falando só de física, não. Aí ele sentava um dia na mesa dos biólogos, aí ele tem artigos publicados em biologia, aí ele sentava um dia na mesa dos químicos, dos artistas. Ele tem um livro, esse livro, pessoal do colégio, vocês têm que ler, porque é um livro que ele ensina como abrir cadeados,
porque tem uma técnica de abrir cadeados. Ele abria todos os cadeados de todo mundo do projeto Manhattan, que é o projeto de criar a bomba atômica. Então, ele criava. Ele tem um capítulo inteiro que ele ensina como tirar as formigas do apartamento dele sem ter que matá-las. Então, ele ficou estudando o comportamento das formigas. Esse cara é o maior gênio da matemática, né, em física. Enfim, acho que essas coisas todas atraem a atenção dos alunos. Eu, por exemplo, quando conto essas histórias, ou quando, sei lá, falo, né, dou aula sobre esse livro para crianças, eu acho que o pessoal fica maravilhado, né? Tá joia. Então, tem mais perguntas aí. Uma muito legal da Márcia Leal, que é a seguinte: Jacques, é possível estimular a criatividade em matemática, com matemática e literatura, desde a educação básica ao ensino superior? Tem sugestões quanto ao trabalho com estudantes de ensino médio? Esse livro do Feynman, eu falei que é muito interessante. O Feynman é um cara genial, brilhante, ele faz vários experimentos, ele faz várias piadas. Esse Enigma do Infinito também, eu acho que ele é muito criativo, porque é um livro, enfim, que tem um enigma no livro, que fala sobre palíndromos, que fala sobre brincadeiras matemáticas e da língua. Então, eu acho legal o Feynman, eu acho legal o Enigma do Infinito. O Literatura e Matemática, o livro mesmo, é um livro mais difícil, mais pesado, porque é um livro que é fruto da minha tese de doutorado. Mas o Enigma do Infinito é um livro, eu brinco que é para crianças de todas as idades. E, além disso, criatividade, poxa, Alice no País das Maravilhas é um livro de, né, uma criatividade absurda, né? Tem tudo no Alice, né? Então, Muito legal. Jacques, tá aqui bacana, aqui a Patrícia está falando aqui, ó, Jacques, sou professora e mestranda em língua portuguesa, minha dissertação fala sobre a importância da leitura na matemática. Gostaria de incluir suas obras na minha dissertação. Patrícia, não tem erro. Não tem erro, você veio ao lugar certo. Pode até tirar uma foto nossa, né? Tá aqui. Citando Jacques. Aí está o link para ter acesso a todas as obras do Jacques. Eu vou colocar todos esses livros que o Jacques está falando também. Show de bola. Mas o legal, Maravilha. Carlos, é que a literatura te permite isso. Por exemplo, tem algumas teses de doutorado que foram escritas sobre os meus trabalhos de ficção. Então, tem uma tese na Alemanha publicada sobre o antiterapias, tem uns artigos científicos publicados sobre o Meshuggah, sobre o Nobel, sobre até o Brochadas, pessoal, acreditem. Tem um professor na Unicamp que adotou o Meshuggah num curso de psiquiatria, porque ele é professor de psiquiatria da Unicamp, e ele pegou esse livro que fala sobre um lance, que o livro Meshuggah, a grande ideia do livro é falar sobre o auto-ódio. Auto-ódio é um tema, por exemplo, existem grupos pequenos, geralmente, muitos desses grupos pequenos acabam introjetando, abraçando o ódio que os outros têm por eles, né? Então, por exemplo, a gente já viu homossexuais que odeiam homossexuais, ou negros. No caso, eu falo de judeu que odeia os próprios judeus. A gente tem alguns casos hoje na política que a gente percebe isso muito claramente, né? Então, esse termo de auto-ódio acaba fazendo com que várias pessoas cometam o ato, né, final. Então, o Meshuggah fala sobre isso, sobre essa questão do auto-ódio. Então, ele foi adotado na Unicamp por um professor de psiquiatria. Então, eu acho muito legal as possibilidades da literatura, né, Carlos? Maravilha. Olha só, tem aqui uma pergunta bacana aqui da Lúcia Maria, interessante, que ela coloca o seguinte, ó, a frase do Perrec usada como epígrafe no livro Matemática e Literatura sobre esconder e descobrir, você responde essa pergunta? Como você responde essa epígrafe, né? Na verdade, é a que eu cito sempre, sabe, Lúcia? Adoro ela também. A história é a seguinte, né? Se todo mundo aqui fizer um retorno à juventude, né? Quando a gente era criança, quando a gente brincava de esconde-esconde, e brincar de esconde-esconde tem uma coisa muito legal, né? Se você vai esconder, né, Lúcia, né, pessoal? Quando você vai esconder, você tem um problema na sua vida. Você não quer esconder muito escondido,
Porque se você esconder muito escondido, você fica com medo da galera ir brincar de outra coisa e você ficar lá escondido para sempre, né, pessoal? E você também não quer que não se esconder muito, né? Se esconder muito fácil. Por quê? Porque se você esconder muito fácil, você vai ser o primeiro a ser achado. E uma vez que você é achado primeiro, você vai ser o que vai contar lá, né? Que ninguém gosta muito. Então, o Perrec faz justamente isso. Ele fala, a frase que a Lúcia citou é assim: uma vez mais eu fui como uma criança que brinca de esconde-esconde e que não sabe o que deseja ou teme mais, permanecer escondido ou ser descoberto. E a literatura do Perrec, Lúcia, ou a literatura matemática do Borges, do Perrec, do Calvino, do Olipô, ela é justamente isso. Porque existem muitas restrições, muitos enigmas que passam escondidos, e alguns são revelados. Então, a grande questão que eu me proponho no Enigma do Infinito é não esconder tanto para que ninguém nunca né, vá brincar com outro livro e deixa o meu de lado, mas também não desmerecer o leitor, porque isso existe uma coisa muito na literatura, né? Esse livro que é muito fácil, que você abre e fecha, acaba que você, em 2 dias, 1 dia, você esquece tudo desse livro. Agora, aquele livro que te incomoda, que te, né, que te desperta, você busca, né? Então, é isso que eu proponho em todos os meus livros, Lúcia. Maravilha, show de bola. Jax, e eu também quero te fazer uma pergunta, rapaz. Quero te fazer uma pergunta. Assim, e quando você chega com os colegas escritores, quer dizer, no meio da, assim, literário, o pessoal que escreve, o seu trabalho, eles como tem de um lado na matemática quem acha literatura esquisito, tem alguém lá que acha também esquisito porque você traz uma matemática, quer dizer, se há um preconceito dos matemáticos com quem escreve, e esse preconceito, isso é relativo, mas enfim, mas existe isso. Há também do outro lado, pessoal que da literatura que fala, esse cara vem com esse negócio de matemática, isso não é literatura. Tem isso ou não? Eu acho que essa coisa do outro, de aceitar o outro, é muito complicado, né, Carlos? Assim, de todas as formas, né? É. Existe inveja, existe, né, muitas coisas. Então, eu acho que, enfim, eu acho que existem muito, né? Como eu já tenho muitos livros publicados, romances, eu dou muitas oficinas literárias. Muitas vezes as pessoas chegam nas minhas oficinas sem saber que eu era matemático, né? Que eu sou matemático. E aí, quando eu falo, muitas vezes elas se assustam, né? Porque o lance é literário, mas aí eu vou mostrando que existem alguns aspectos, né? Essa palestra que eu dei ontem no Museu de Imagem e de Som, que está online, se vocês quiserem ver, é sobre um curta que foi feito, né? Sobre o meu trabalho, em que eu atuo. Então, eu tenho muitos interesses, né? Então, eu acho que se não gosta, tá valendo. Se gosta, tá valendo, Carlos. Se o pessoal lá da universidade gosta do que você faz, ótimo. Se não gosta, também você vai continuar fazendo, né? Caramba. Tem, Ó, o tem pessoal um só. poema lá do Fernando Pessoa, né? Que ele fala que ele mete dentro as portas, né? Eu, franzino, meto a perna nas portas. Então a gente vai entrando, né? Maravilha, Jax. Esse é o link de presença. Então fica ligado aí, tá bom? É até Ó, 18h30. tem o Depois Jean, disso, né? O Jean tem uma pergunta interessante, porque meu irmão também ele é especial, sabe, João? Jean, quando ele vamos nasceu, lá, a pergunta aí. faltou oxigênio, enfim, ele estuda em escola especial, né? Então, enfim, eu nunca pensei em trabalhar, né? Para mim, eu acho que o lado lúdico, o lado divertido, a gente consegue acessar essas crianças. Então, meus livros têm muito desse lúdico, né, Jean? Agora, porque o meu irmão ele é muito limitado, né? Ele tem paralisia cerebral, então acho que ele não sabe ler, não sabe escrever. Mas eu acho que acessar ele pelo lado lúdico é muito bom, né? E se você se interessar também, o Antiterapias conta a história do meu irmão um pouquinho, né? Dessa relação autoficcional
com meu irmão. Mas eu acho que talvez eu abordaria o lado lúdico já. Maravilha, show de bola. O Carlos está fazendo uma pergunta aqui. Teve algum livro, Jacques, em literatura que te aproximou mais da matemática? O Fale Lewis sobre ele. Carroll, o Alice no País das Maravilhas, né? Com certeza. O Borges, se você lê o Aleph, se você lê o Ficções, que são 2 livros do Borges, você vai ver que tem vários conceitos matemáticos. E são de contos. Então, acho que vale a pena você ler esses livros, o Ficções, o Aleph e o Alice no País das Maravilhas, né? Show de bola. Tem aqui uma pergunta da Débora Gerola. Coloca o seguinte: só para não restar dúvidas, trabalhar com livros paradidáticos não significa que trabalha com a literatura e matemática, pois eu trabalho com leitura mática, porém com este estilo de escrita. Está falando do universo paradidático, os livros paradidáticos. Bom, eu acho que eu não sei opinar muito, porque eu não conheço muitos livros paradidáticos que trabalham com literatura e matemática, ou que tem essa proposta. Eu não conheço, não. Mas eu acho que tudo é bem-vindo, né? Se for de qualidade, se for bem escrito, né? Os do Nilson versam um pouquinho sobre esse universo, né? Paradidático, de alguma forma. Sim, aí, ó. Então, O pessoal está falando aqui, olha, de uma pergunta que tinha. A Alexandra falou daquele Planolândia. Eu já é, tinha falado sobre ele aqui. Eu vou até botar o QR Code. O pessoal que quiser chegar nesse Planolândia. Isso é um barato. É uma história incrível. Tem uma crítica assim, social intensa, um sarcástico e negócio do início do século XIX, uma coisa realmente impressionante. Deixa eu botar aqui. Planolândia está aí, deixa eu só tirar o. Planolândia, eu falo dele um pouquinho no Literatura e Matemática, é um livro sensacional, pessoal. A grande questão do Planolândia é que também é uma questão que o Lewis Carroll aborda, que é uma questão de fazer uma crítica ao mundo naquele momento, porque o Planolândia também tem uma crítica social muito Sim. enraigada, né, na estrutura de valores, na estrutura da sociedade, na hierarquia da sociedade, na hierarquia política. Assim como o Lewis Carroll, no Alice no País das Maravilhas, existe uma grande... ele quer afrontar o mundo vitoriano. E um mundo vitoriano, para quem não sabe, era um mundo, né? Isso a gente está falando em 1850. O Alice é lançado em 1862 ou 65. Mas o Alice ele vem questionar justamente a posição da criança, porque nesse período não existia criança. A criança era considerada um adulto em miniatura. E aí ela não tinha direitos, não podia viver nesse mundo onírico, nesse mundo de sonhos, nesse mundo né, que hoje as crianças, a gente sabe muito bem que, enfim, o período mais importante, né, para a gente é a criança. Então, o Lewis Carroll tem toda essa questão, assim como o Planolândia. Então, eles enxergam de alguma forma a matemática como uma forma também de crítica, né? Muito legal. Tem aqui uma pergunta da Maria Tejada, que é a seguinte. Ops, cliquei errado. Professor, sua opinião sobre o livro O Pequeno Príncipe e a Matemática. Existe um livro, eu não conheço esse livro, O Pequeno Príncipe e a Matemática, eu conheço O Pequeno Príncipe, que eu acho maravilhoso. Agora, esse, me desculpa, Maria, não conheço esse livro, O Pequeno Príncipe e a Matemática. É uma Agora, coisa muito se eu legal que eu pudesse acho. recomendar, eu recomendaria O Pequeno Príncipe, que é um livro universal também, né? Bacana, bacana pra caramba. Toda essa. Já acho que assim, nos últimos anos, tem toda uma literatura em cima de divulgação da ciência e ficcional e que deu um boom, né? Mas foi uma coisa assim, um boom. Eu acho que de 2000 para cá foi uma coisa brutal, assim. Acho que principalmente nos últimos 10 anos é uma coisa de doido. É uma coisa de doido. É muito material, tem muito livro bacana. É, A Maria tem Tejada, ela tá falando que é o Pequeno Príncipe mesmo, não é um Pequeno Príncipe a matemática. Então, eu adoro esse livro, Maria. Eu escrevo para criança também, né? Eu tenho esse livro Enigma do Infinito, tem um outro que vai
sair. E nesse período da pandemia eu escrevi alguns livros infantis também. E eu acho maravilhoso o Pequeno Príncipe. Eu releio muitas vezes, eu acho que ele tem uma delicadeza e e essa possibilidade que, enfim, até no mundo de gestão, de business, o pessoal sempre fala de pensar fora da caixa, né? Ele é justamente o carinha, né, que pensa fora da caixa. Então, eu acho muito interessante, muito bom esse livro. Maravilha. Vamos lá. Estamos chegando ao fim aí do nosso querido programa. Pessoal que tiver últimas perguntas, aproveitem, esse é o momento. Vou fazer mais um último merchan aqui antes de finalizar. Agradecer ao Jacques. Jacques, foi demais, rapaz. Essa sua participação aqui foi maravilhoso. Agradecer também a Edmara, tá aí o professor Ivan Monteiro também, olha, agradecendo. Eu Valeu, que agradeço. Ivan. Valeu, Ivan. Todo mundo aqui tá Obrigado a todos. muito, tá todo mundo curtindo muito. A Rita de Aposto Castro, que vai todo mundo comprar o Brochadas em silêncio, em, Carlos. em silêncio. Em Rapaz, silêncio. vai chegar, vai comprar o livro, vai botar a mão em cima da capa, assim, para não deixar o pessoal ler o título, às vezes, para ter essa coisa. Não, mas o título, ele veio censurado, Carlos. A editora censurou. Então, o título vem Confissões Sexuais de um Jovem Escritor. Aí você abre Brochadas. Então, ainda do lado vem manuseie com cuidado. Então, isso que você falou é verdade. A editora, eu não pude participar do processo de edição do livro, da capa. Aí um dia eu recebi o livro com esse subtítulo, Confissões Sexuais de um Jovem Escritor, ou seja, colocando o meu na reta, né? De mais ninguém. E aí você liberta a brochada. A crise de riso ao vivo, às 15:06, eu estou tendo uma crise de riso. Maravilhoso! Olha o Cássio, Cássio Jordano é um humanista e um parceirão aqui da Matemática Humanista, amigão, vai estar também, tem programa do Cássio aqui falando sobre educação financeira, vai ser show de bola. Pessoal, vocês não sabem ainda o que tem de Matemática Humanista esse ano, muita coisa legal. O Margo Paulo está agradecendo também, eu agradeço a sua presença. Fazer uma última propaganda aqui do pessoal é que no dia 11, que é o próximo evento aqui da matemática, do nosso seminário de educação matemática inclusiva, dia 11, 8, 9, 10, terça-feira, na terça-feira que vem, 16 horas, a gente recebe a professora Regina Maria Pavanello. Ela vai falar sobre linguagem e comunicação na aula de matemática. Show de bola, imperdível, faz parte do evento do seminário. Então, quem quiser certificado, vai lá e se inscreve nesse evento do dia 11. Quem quer ganhar certificado, o certificado é por evento. O seminário tem 11 eventos. Esse é o terceiro evento, né? Então, há mais 8 pela frente. Então, cada um desses 8, vocês têm que se inscrever em cada um. Aí, se inscreve e depois, no dia, confirma a presença no link que eu dou durante o programa. Tá bom, queridos? E no dia 7, não se esqueçam. No dia 7, agora sexta-feira, a homenagem à professora Lucília Bechara, que será uma homenagem belíssima, muito emocionante, com craques da educação matemática brasileira de altíssimo nível. Vai estar todo mundo aqui prestando uma super homenagem à nossa querida professora Lucília Bechara. Tá bom? Então, deixa eu ver últimas perguntas aqui, está na hora da gente acabar. Maria Fernanda, olha que legal, muito obrigado. Teve uma que falou que o livro Brochadas tem que ir para o avião com outra capa por cima. Olha aí. Olha só, tem aqui uma pergunta, a última pergunta aqui do Matheus. Poderias indicar outros trabalhos com essa carga desenvolvidos
ou em desenvolvimento no Brasil, ou ainda referenciar instituições e autores. Quer dizer, pessoal que está querendo estudar literatura e matemática, outras referências, coisas. Eu acho que, enfim, eu falei dessa bibliografia, né? O Alice no País das Maravilhas, os livros do Jorge Perec, os livros do Jorge Luiz Borges, os meus livros de ficção, se você quiser artigos também científicos, se você digitar literatura e matemática Jacques Fuchs no Google, você vai achar vários artigos sobre o tema. Tem várias palestras minhas no YouTube também. Tem uma legal na Unicamp, que tem 2 horas de duração. Tem um encontro que eu fiz com o Nilson, o Nilson e o Marco Lucchesi. O Marco Lucchesi, para quem não conhece, é o presidente da Academia Brasileira de Letras, um cara genial, o cara fala 14 línguas, tradutor do grego, do sânscrito, enfim, o cara é um gênio, e ele traduziu uns poemas matemáticos, quer ver? Deixa eu achar aqui, ó, esse poema que ele traduziu, Euclidianas. Então, o Marco Lucchesi é um cara sensacional. E aí, ó, tá vendo? Ângulo obtuso, ângulo espera, tá? Ele traduziu do francês. E são poemas, né, euclidianos. Então, acho que tem muita coisa. Se você der uma procuradinha aí, ou no mesmo Literatura e Matemática, no Enigma do Infinito, tem várias coisas. Maravilha, Jacques. Então, queridos, estamos chegando aí no fim. Tá todo mundo parabenizando Edmara, que arrasa. Edmara arrasou, rapaz. Foi assim, um show de bola. Jacques, eu queria te agradecer muito do meu coração, verdadeiramente, pela generosidade, pela gentileza de estar presente aqui, compartilhando com a gente tantos saberes, assim, algo tão importante para o nosso seminário. A matemática humanista está nessa onda de andar em cima da fronteira entre terrenos que, em princípio, ainda não tem grande interseção, mas a gente vai construir essa interseção, a gente vai construir aí uma maior rede para não ser tão estranho, né? Isso é uma coisa muito legal. Eu falo, inclusive, de coração. Talvez até, eu digo para você que no dia que eu tiver mais velhinho, eu vou ficar feliz se a matemática humanista, se as pessoas falarem assim, o que a matemática humanista traz de novo? Né? Eu vou ficar feliz se o meu público cair por achar normal, porque esse é o meu objetivo, é tentar construir algo mais inclusivo e algo mais normal nessa interseção aí da matemática com outras áreas, até o ponto da gente não chamar mais de área, e ser tudo conhecimento, ser tudo posicionamento. Beleza, Jacques? Últimas palavras aí para a galera. Vou botar aqui o seu. Queria agradecer a todos, Carlos, Edmara, maravilha. Deixa para a gente a última brochada aí para a gente. Eu sempre brinco com os meus tradutores de Libras, porque na hora de fazer o brochadas, né, pessoal? Pode ser assim também. Enfim, o Kaique está pedindo para mandar um abraço lá para a Escola Municipal Dona Elza Alves de Oliveira. Um abraço para vocês. Boa sorte lá no ensino com o pessoal mais do que especial, né? Eu, enfim, adoro eles. E, enfim, obrigado a todos. Eu estou lá no Instagram, me sigam, podem me escrever que eu respondo. E meus livros estão por aí, estou nas redes, estou sempre fazendo coisas novas. E no YouTube também está cheio de vídeo, enfim. Espero que vocês gostem. Foi um prazer, Carlos. E obrigadão. Prazer. Valeu, querido Jacques, um grande abraço. Pessoal, então, espero todos no dia 7 agora, sexta-feira, para homenagem à professora Lucília. Não há certificado, não compõe o Seminário de Educação Matemática Inclusiva, não. Mas eu espero todos vocês. Agora, no dia 11, terça-feira, é o próximo episódio com a Regina Maria Pavanello. Tá legal? Então, Super Jacques, um abraço, amigão. Grande abraço. Obrigado. Edmara arrasou, arrebentou a boca do balão. Tá Não bom? foi broxante. Não. Tá? Um grande abraço. Valeu, gente. Tchau e até a próxima. Valeu, Jacques, Edmara. Tchau. Valeu.